Então, pessoal, vamos estudar um pouquinho sobre o cubo, tá? Que ele é um prisma regular, mas ele tem algumas características bem particulares. Por quê? Porque o cubo, ele vai ter todas as suas arestas com mesma medida e as faces com quadrados de mesma área. Tá? Então, a base e a face lateral vão ter as mesmas dimensões, as mesmas áreas e vão ser a mesma figura, tá? Que nesse caso é um quadrado. Então esse aqui é o nosso cubo. A gente vai considerar ele com dimensões aqui, ó, Azinho, Azinho, Azinho. Então largura, comprimento e altura vão ter todas as mesmas dimensões. Então, primeira coisa que a gente precisa saber. No cubo a gente tem dois tipos de diagonal. A diagonal da face é um segmento de reta que está no plano que contém a face, que é aquele desenho que está aparecendo na tela para vocês. E a gente tem a diagonal do cubo, que é um segmento que aparece atravessando o cubo, que é esse desão. E é esse desão que vai interessar para a gente calcular. Tá? Então, Azinho, medida das arestas do cubo, Dzinho, diagonal da face e Dzão, diagonal do cubo. São duas diagonais diferentes. Tá? Muito bem. Então, vamos olhar aqui para a base. Vocês estão vendo ali um triângulo retângulo. Lembre-se que a base é um quadrado. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo. Onde que esse triângulo é retângulo? Aqui, ó. Ele é retângulo aqui. Então, o Dzinho é uma hipotenusa. E o Azinho e o Azinho são os catetos. Então, a gente pode aplicar um Pitágoras aqui para obter o Dzinho em função do A. Então, olha aqui, ó, aplicando Pitágoras, estão vendo aí na tela, d quadrado igual a quadrado mais a ao quadrado. Então, d quadrado é igual a 2a quadrado. Vou guardar isso aqui, ó. A gente vai precisar disso. Então, aqui, né, se você quiser isolar o dzinho, a diagonal da base ou da face, ele vai ser a raiz de 2. Mas eu quero que a gente destaque aquele d quadrado igual a 2a quadrado, tá? Agora, se a gente for olhar aqui, ó, para esse outro triângulo em verde que a gente está destacando, ele também é um triângulo retângulo. Ele é retângulo aqui, ó. Então, Dzão é a minha hipotenusa agora, Azinho é um cateto e Dzinho, que é a diagonal da face, também é um cateto. Então, a gente pode aplicar Pitágoras novamente. Ó, d quadrado igual a quadrado mais Dzinho ao quadrado. Só que o Dzinho quadrado, que eu pedi para vocês lembrarem lá na página anterior, ele era 2a quadrado. Então, no lugar de Dzinho ao quadrado, eu coloquei 2a ao quadrado. E a gente vai ter o seguinte, ó, a quadrado com 2a ao quadrado fica 3a quadrado. Extraindo a raiz, né? Então, se você fizer isso aqui, ó, d igual raiz quadrada de 3a quadrado, quem está elevado ao quadrado sai do radical. Nesse caso, o a. Então, fica a raiz de 3. Tá? Na verdade, como aqui é uma variável, sairia módulo de a. Tá? Porque o a pode ser tanto positivo como negativo, como ele está elevado ao quadrado, vai ficar sempre positivo. Então, sairia módulo de a. Só que como a gente está trabalhando com geometria, a gente vai considerar a medida positiva. Tá? Então, fica a raiz de 3, que é o que está aqui. Então, o que a gente tem? Ó? A diagonal da face é a raiz de 2 e a diagonal do cubo é a raiz de 3. A área total aqui, ó, se a gente planificar esse cubo, a gente vai ter aqui 6 quadrados de mesma área, 4 quadrados que compõem a área lateral e 2 quadrados que compõem aí as outras duas faces, né, para completar as 6 faces do cubo. Então, a área total vai ser 6a ao quadrado. ST ou AT é a mesma coisa, é S de superfície, A de área. E o volume, né? A gente sabe que é A ao cubo. Então, um exemplo aqui, ó, ele fala o seguinte: a área da superfície total de um cubo é 54 centímetros quadrados. Obter a medida da diagonal da face e da diagonal do cubo. Muito bem. Então, vamos partir da informação que ele dá.
A área total do cubo é 54 centímetros quadrados. Muito bem, ó. ST 6A ao quadrado. Então, no lugar de ST, eu vou colocar 54. Passando 6 dividindo, 54 divididos por 6 dá 9. Raiz quadrada de 9, 3. Então, descobrimos aqui o quê? A aresta do cubo. Se a gente descobriu a aresta do cubo, fica tudo fácil. Diagonal da face é A raiz de 2. No lugar de A, eu coloco 3. Então, a diagonal da face é 3 raiz de 2. E diagonal do cubo é A raiz de 3. No lugar de A, eu coloco 3. Então, a diagonal do cubo fica 3 raiz de 3. Tá aí. As nossas diagonais. E aí a gente, do volume do cubo, né, bem simples, que vai ser a área da base vezes a altura. Então aqui de forma geral a gente vai ter que o volume é A ao cubo, que é a área da base que é A ao quadrado vezes a altura que é A. Então A ao quadrado vezes A ao cubo. Então ó, um exemplo aqui ele fala o seguinte, ó, uma diagonal de um cubo mede 6 metros, calcular a área da superfície total e o volume desse cubo. Muito bem. Diagonal do cubo, tá? Não é diagonal da face. A diagonal do cubo, como partir dessa informação, é A raiz de 3. Então, no lugar do D, a gente vai colocar 6. Então, o raiz de 3 vai passar dividindo. E como é que eu cheguei nesse 2 raiz de 3? Eu racionalizei, né? Então, ó, se eu multiplicar aqui ó, por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo, eu vou ter aqui ó, 6 raiz de 3 sobre 3. Aí 6 divididos por 3 dá 2. Né? Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então 6 divididos por 3 dá 2. Então daqui que chega nesse 2 raiz de 3. Então já temos a aresta. Então para calcular a superfície total e o volume fica fácil. Vamos começar pela superfície total, que é 6A ao quadrado. Então no lugar do A, eu vou colocar 2 raiz de 3. Então vai ficar ali, ó, 2 raiz de 3 elevado ao quadrado. Então vamos fazer continha aqui, ó. 2 ao quadrado é 4. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Então 4 vezes 3 dá quanto? 12. Então 2 raiz de 3 ao quadrado é 12. E 12 vezes 6 dá 72. Então essa aqui é a área total do meu cubo. E o volume, no lugar do A agora, eu vou colocar 2 raiz de 3. Mas lembrando aqui, né, que o volume do cubo é você pegar a dimensão dele e elevar ao cubo. Então, no lugar do A, a gente vai colocar 2 raiz de 3. Tá aí, ó. Como é que a gente faz isso aqui agora? Vamos lá. 2 ao cubo é 8. Raiz de 3 ao cubo é a mesma coisa que raiz quadrada de 3 ao cubo. Muito bem, isso aqui a gente pode escrever assim, ó. Vê se você concorda comigo. 3 ao quadrado vezes 3, que é 3 ao cubo. Quem está elevado ao quadrado sai do radical. Tá? Então vai ficar aqui, ó, 8 vezes 3, raiz de 3. Esse 3 ao quadrado que sai do radical. 8 vezes 3, 24. E a raiz de 3 no radical. Então o nosso volume aqui vai ser igual a 24 raiz de 3 metros cúbicos. E vamos estudar o paralelepípedo retângulo, paralelepípedo reto retângulo ou bloco retangular. É a mesma coisa, tá? As três expressões representam o mesmo sólido. Então, o paralelepípedo retângulo ele também é um prisma cujas faces são retângulos. E além disso, elas são duas a duas congruentes, aqui que eu estou usando o termo congruentes, entenda como iguais. Também nós temos a característica de que esse paralelepípedo ele vai ter dois tipos de diagonal. A diagonal da face e a diagonal do paralelepípedo. Só que nesse caso, as diagonais da face elas não vão ser todas iguais, porque as faces têm dimensões diferentes. Tá? Então, na verdade, aqui a gente tem, por exemplo, a diagonal dessa face aqui, a gente tem a diagonal dessa face aqui e a diagonal da face que está aqui atrás. Porque como elas são congruentes duas a duas, então significa que eu vou ter diagonais, 3 diagonais de face com medidas distintas. Então vamos olhar aqui aquele desenho que é a diagonal da face que está no chão aqui. Então você vai ter aqui um triângulo
retângulo, está aqui ó, o ângulo de 90 graus. Dzinho é a hipotenusa, Azinho é um cateto, e note que aqui também é Bzinho. Então Bzinho é outro cateto. Vamos aplicar Pitágoras. Ó, no triângulo amarelo ali, ó, você vai ter Dzinho ao quadrado, A ao quadrado mais B ao quadrado. Agora ali, ó, no triângulo em verde escuro, note que também ele é retângulo aqui. Então você tem aqui, ó, Dzão, que é a diagonal do paralelepípedo, Dzinho, que é o que está em rosa aqui, que a gente já tem, né, em função de A e B, e o Czinho, que é essa dimensão que está aqui. Então, nesse caso, nesse triângulo em verde escuro, a gente tem que Czinho e Dzinho são os catetos e Dzão é a hipotenusa. Então, a gente pode aplicar novamente Pitágoras. A gente vai ter, ó, Dzão ao quadrado igual Dzinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado. Aí, no lugar de Dzinho ao quadrado, eu posso colocar essa expressão aqui, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, ó, note que no lugar desse Dzinho ao quadrado, eu coloquei aqui, ó, A quadrado mais B ao quadrado. Extraindo a raiz, eu vou ter que a diagonal do meu paralelepípedo vai ser o quê? A raiz quadrada da soma dos quadrados das dimensões. O comprimento e a largura de um paralelepípedo medem 12 e 4. E sua diagonal mede 13. Obter a medida da sua altura. Tranquilo, né? Porque ele te dá duas dimensões aqui, ó, que a gente pode dizer que é o Azinho e Bzinho. E aí ele quer saber o Czinho, que representaria a altura do nosso paralelepípedo. Então é só substituir em forma. Então, ó, a diagonal a gente sabe. No lugar de D a gente vai colocar 13. Como é que a gente elimina essa raiz aqui, né? A gente faz o seguinte, a gente usa uma técnica que é elevar ambos os membros ao quadrado. Porque quando eu levo aqui a raiz ao quadrado, ela vai ser eliminada. Então vai ficar 13 ao quadrado, que é 169, e aí sobra o que está dentro do radical. 12 ao quadrado, 144, 4 ao quadrado, 16, mais C ao quadrado. Fazendo as continhas aí, ó, a gente vai ter 144 mais 16, que é 160, passa para outro membro subtraindo. Então eu vou ter que 169 menos 160, que dá 9. Então o nosso Czinho aí, que é a nossa altura, vai ser 3 centímetros. Tá aí. E a superfície total do paralelepípedo, a área total do paralelepípedo. Então olha só, vamos planificar aqui o nosso paralelepípedo retângulo. Então, olhando aqui para a base, ó, a gente tem A vezes B embaixo e A vezes B em cima. Tá aqui, ó, A vezes B e A vezes B. Então aqui, ó, essas duas facezinhas aqui que estão do lado, ó. Então, B vezes C e B vezes C, e as duas restantes, AC e AC. Então olha aqui, ó, a área total do nosso paralelepípedo vai ser 2 vezes AB, mais 2 vezes AC, mais 2 vezes BC. Esse 2 que é comum em cada parcela dessa soma, a gente pode colocar em evidência. E aí a gente pode escrever que a área total do nosso paralelepípedo reto retângulo é dada por isso aqui, ó. 2 vezes AB, mais AC, mais BC. Então vamos lá, ó. A área da superfície total de um paralelepípedo é 248 centímetros quadrados. Suas dimensões são proporcionais a 2, 3 e 5. O que significa ser proporcional a 2, 3 e 5? Que tem uma constante de proporcionalidade multiplicada a cada um desses valores 2, 3 e 5, que vão resultar nas dimensões desse paralelepípedo. Quem que é essa constante? Eu vou chamar, sei lá, essa constante de K. Quando eu digo que as dimensões A, B e C são proporcionais a 2, 3 e 5, eu estou dizendo que A é 2 vezes essa constante, B é 3 vezes essa constante e C é 5 vezes essa constante. O que é essa constante? É a constante de proporcionalidade. Tá? Então a gente vai precisar achar esse K para posteriormente poder achar as dimensões do meu paralelepípedo e aí então calcular a medida da diagonal. Então a gente sabe aqui, ó, que a área total é 248 e a gente sabe que a área total é dada por essa fórmula aqui, ó. Então, no lugar do A, a gente vai colocar 2K. No lugar do B, a gente vai colocar
3K e no lugar do C a gente vai colocar 5K. O que eu posso fazer aqui? Para facilitar, eu posso passar esse 2 dividindo, né? Então eu vou ter a seguinte relação aqui, ó. A vezes B mais A vezes C mais B vezes C igual a 124, passando aqui o 2 dividindo. Então vamos substituir agora. Ó. No lugar de A, 2K, no lugar de B, 3K e no lugar do C, 5K. Então quando a gente fizer aqui, ó, 2K vezes 3K, vai ficar 6K ao quadrado. 2K vezes 5K vai ficar 10K ao quadrado. E 3K vezes 5K vai ficar 15K ao quadrado. Então, somando todos esses K's quadrados aí, a gente vai ter 31K quadrado igual a 124. Passo 31 dividindo. 124 divididos por 31 dá 4. E a gente descobre que o nosso K é igual a 2. Muito bem. Se a gente tem que o K é igual a 2, a gente já pode descobrir quem são as dimensões do nosso paralelepípedo. Que é 2 vezes 2, que é 4. 3 vezes 2, que é 6. E 5 vezes 2, que é 10. Então a gente tem as dimensões aqui do nosso paralelepípedo. Tá? 4, 6 e 10 centímetros. Tá? Como ele quer diagonal, aí é aplicação de fórmula. Né? Diagonal é a raiz quadrada de A quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então vai ficar 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Fazendo as continhas aí, a gente vai ter raiz de 152, que vai dar 2 raiz de 38. Como é que eu cheguei nesse 2 raiz de 38? Primeiro, a gente fatorou aqui o 152. Tá? Então, quando eu fatorar aqui o 152, eu vou ter o seguinte, ó, metade de 152 dá 76. Metade de 76 dá 38. Metade de 38 dá 19. E 19 é primo. Então, a gente vai ter aqui, ó, a gente vai separar em partes ao quadrado, porque a gente está extraindo a raiz quadrada. Então, a raiz de 152 nada mais é que 2 ao quadrado vezes esse 2 vezes o 19. O que está elevado ao quadrado sai do radical. Então, 2 sai do radical e 2 vezes 19 fica 38. Então, daqui que eu cheguei no 2 raiz de 38. E o volume do paralelepípedo retângulo, a gente sabe que o volume do prisma é a área da base vezes a altura. A área da base é A vezes B. E a altura, que é C. A área da base vezes a altura. Então, a gente está aplicando a fórmula aqui do prisma. Porque o paralelepípedo retângulo é um prisma. Então, vamos lá. Uma caixa d'água tem forma de um paralelepípedo retângulo. Suas dimensões internas são 1,2 metros, 2,5 metros e 0,8 metros. Obter sua capacidade em litros. Bem simples, né? O que dá para você fazer? Eu fiz aqui multiplicando as 3 dimensões, tá? Mas você poderia ter convertido esse metro já em decímetro para você já chegar em decímetro cúbico e, consequentemente, em litros. Mas eu fiz aqui tudo em metros. Então, 1,2 vezes 2,5 vezes 0,8, a gente vai ter aqui como resultado 2,4 metros cúbicos. Aí o que você pode lembrar, né? Que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Note aqui, ó, 1 metro cúbico é 1000 decímetros cúbicos. 1000 decímetros cúbicos é litro. É a mesma comparação. Então, o que você precisava fazer aqui é simplesmente multiplicar, né, 2,4 por 1000, e aí você vai ter 2.400 decímetros cúbicos. 2.400 decímetros cúbicos. Ou litros, né? Tanto faz. Outro exemplo aqui, ó. Uma das dimensões de um paralelepípedo é aumentada em 20%. A outra é aumentada em 30%. E a terceira em 10%. O que ocorre com o volume? Então vamos pensar aqui. Vamos imaginar o seguinte, ó. Você tem as dimensões aqui, ó, A, B e C. O que é aumentar
uma dimensão em 20%. É você pegar o A mais 20%, que é 0,2 de A. Não é isso? 20% é 20 divididos por 100, que é 0,2. Então, se você fizer aqui, ó, 1A vezes 1A mais 0,2A, isso aqui vai ficar 1,2. O que é aumentar outra dimensão em 30%? É você pegar aqui, ó, o B mais 0,3 de B. Isso aqui vai ser igual a quanto? 1,3 do B. E aumentar em outro 10% vai ser C mais 0,1 de C. Isso corresponde a 1,1 de C. Está aqui as nossas dimensões já com os respectivos aumentos. Tá? O que ocorre com o volume? Então vamos multiplicar essas três dimensões já aumentadas. 1,2 A vezes 1,3 B vezes 1,1 C, vamos multiplicar aí os coeficientes. 1,2 vezes 1,3 vezes 1,1, isso aqui vai ser igual a 1,716 multiplicado por A vezes B vezes C. Então esse aqui é o meu volume original. Volume inicial. O que a gente vai considerar de aumento, né? O aumento é o que está aqui, ó, porque o 1 vezes A vezes B vezes C representa aquilo que a gente já tinha inicialmente, tá? Que é o 100% do volume. O que aumentou aqui, ó, é representado por esse decimal, que é 0,716. Isso aqui é equivalente a quanto? Se a gente for pensar, 71,6 divididos por 100. Não é isso? E isso representa quanto? 71,6%. Então, se você aumentar as dimensões da forma como ele está falando, o volume vai ter um aumento de 71,6%.